Olá, estamos de volta, aula 2, estudo 2, para que Jesus veio ao mundo? Nesta revista Trilho da Fé, a primeira revista nossa, nós estamos estudando o tema geral, Conhecendo a Jesus. Tivemos uma aula inaugural, aula inicial, como introdução. A primeira fora sobre quem é Jesus, e agora estudaremos para que Jesus veio ao mundo. Você tem a leitura semanal, segunda a sábado, que você pode ler o Evangelho de Mateus, 8 a 9, 10, 11, 12, 13 e 14. E você vai estar conhecendo mais sobre a pessoa bendita do Senhor Jesus. Nosso tema de hoje, então, é este aqui na tela. Para que Jesus veio ao mundo? Para que Jesus veio ao mundo? Por quê? Ou para que Jesus veio ao mundo? Nós vamos estudar e vamos discorrer sobre este assunto daqui para frente aí, para o nosso crescimento. Deixa eu ler para você este primeiro parágrafo aqui, deixa eu destacar para você, aí na sua tela. Somente um propósito muito grande seria capaz de fazer Jesus deixar a glória que ele tinha, sendo Deus, para vir a este mundo, tendo que assumir a forma de servo e ser reconhecido em figura humana, conforme Filipenses 2, 5 e 7. Tanta humilhação, por certo, tem uma explicação. Paulo diz no verso 25 do capítulo 4 de Romanos, que o propósito da vinda de Jesus é duplo. Então nós vamos ver isso aqui, já aí na palavra do Senhor. Vou dar um destaque aqui novamente. Somente um propósito muito grande. Somente um propósito muito grande, não sei se você já pensou nisso, seria capaz de fazer Jesus deixar a sua glória que ele tinha, sendo Deus, para quê? Para vir a este mundo, assumir a forma de servo, ser reconhecido em figura humana, ser humilhado, ser zombado, passar por humilhação, e certamente nós vamos encontrar uma explicação para tudo isso. Somente um propósito muito grande seria capaz de fazer Jesus deixar a sua glória, a glória que ele tinha junto a Deus, assumir a forma humana, ser obediente até a morte, e morte de cruz. Qual era o propósito de Deus? Deixa eu ler para você Romanos, vou ler para você, os demais textos nós teremos na tela, mas isso aqui eu quero ler na minha Bíblia para você. Romanos 4, 25, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões. Por causa das nossas transgressões ele foi entregue, mas ele ressuscitou por causa da nossa justificação. Ele foi entregue por causa da nossa transgressão, mas ele ressuscitou por causa da nossa, o quê? Justificação. Veja aí a expressão transgressão versus justificação. Por causa da minha transgressão, ele foi entregue, mas por causa da minha justificação, ele ressuscitou. Não haveria justificação sem a ressurreição. Não haveria perdão dos meus pecados, da minha transgressão, se não houvesse a entrega do Senhor na cruz do Calvário. Ele se entregou. Mas veja que este é o propósito de Deus. Somente um propósito muito grande seria capaz de fazer com que Deus abrisse mão da sua glória. Você pode ler depois na sua Bíblia, aqui este texto que eu vou destacar, Filipenses 2, 5 a 7, e você vai ver o que ele fez por nós. Então, ele veio para ser entregue, temos vários textos aí, você pode ler,
ele veio para ser entregue, só pausar o vídeo para você poder ler com calma, ou imprimir em PDF, que está à sua disposição. Ele veio para ressuscitar, ele veio para ser entregue, e ele veio para ressuscitar, para garantir a nossa justificação. E nós vamos, então, agora para os textos bíblicos, para ver algumas coisas importantes sobre o tema, para que Jesus veio ao mundo. O que ele mesmo disse em João 8,58? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. João 8,58, ele vai dizer, antes que Abraão existisse, eu sou. Ou seja, ele está falando sobre a sua eternidade. Ele está falando que ele é eterno. Ele não nasceu, não foi criado, não foi feito em certo momento. Ele já existia. Ele deixou a sua glória. Ele deixou o céu e veio a este mundo. Jesus é eterno. E o que diz João 1:2? Ele estava no princípio com Deus. Então veja, nós vamos falar hoje para que Jesus veio ao mundo. Ele não foi gerado, ele não foi criado. No princípio ele estava com Deus. Antes de Abraão, o Senhor já existia. Ele estava no princípio com Deus. O nascimento de Jesus, vou destacar, como um bebê, foi a forma escolhida por Deus para enviar o seu Filho ao mundo. O Filho é chamado de encarnação de Deus. Isso nos faz perguntar o que o eterno Filho de Deus veio fazer no meio de seres humanos imperfeitos e limitados como nós. Nos faz? Com certeza. A Bíblia nos fala que ele veio apesar das nossas imperfeições e mais exatamente por causa delas. Eu vou aqui dar uma ênfase para você. Essas ênfases é para você guardar. A Bíblia nos fala que ele veio apesar das nossas imperfeições e mais exatamente por causa delas. Segundo Isaías 59:2, que consequência o pecado traz para as nossas vidas? Será que o pecado traz alguma consequência para a nossa vida? Será que o pecado traz, segundo Isaías 59:2, que consequência? Olha lá, vou devagar. O pecado traz para as nossas vidas? Segundo Isaías 59:2, que consequência o pecado traz para as nossas vidas? Fiz devagar para você gravar e dar destaque. O que diz então Isaías 59:2? Eu tenho que ler na Bíblia. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. O que o pecado faz? Vou colocar do lado direito. Causa separação entre vós e Deus. O pecado encobre o rosto de Deus para que Deus não ouça. Três coisas. Causa separação, destaque lá, separação, encobre o rosto de Deus, tampa, encobre, vira. Deus não ouve. Três coisas. Deus não ouve a sua oração, ele encobre o seu rosto e causa separação entre nós e Deus. O pecado faz isso. Agora, segundo Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Qual é o salário do pecado? Eu fiz um ato, quero receber. Você pecou, quero receber agora meu pagamento. Morte, morte, morte. Agora eu preciso entender Romanos 3:10-23, eu preciso ler e responder. Alguém pode escapar das consequências do pecado? Alguém pode escapar das consequências do pecado? Deixa eu voltar aqui para você.
Alguém pode escapar das consequências do pecado? O que diz Romanos 3, 10 e 23? Como está escrito, não há justo. Quantos? Veja lá. Vamos ver, 1, 2, 3. Não tem nenhum, nem dois, nem três. Nenhum sequer, nem tem ninguém. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há justo nenhum sequer, e todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ora, a situação do ser humano, todos pecaram e carecem da glória de Deus. O salário do pecado é a morte. E o pecado, o que o pecado faz? O pecado causa separação entre nós e Deus. E como Deus agiu para nos livrar das consequências do pecado? Vou destacar aqui. Como Deus agiu para nos livrar das consequências do pecado? Como Deus agiu para nos livrar das consequências do pecado? João 3,17 diz: porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Deus enviou Jesus para que o mundo fosse salvo por intermédio dele. E Romanos 5,18: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação que dá vida. Por um só veio a ofensa, por outro veio a justificação. Ou seja, o que Deus faz? Repito, João 3,17. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse, vou destacar aqui, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Para que o mundo fosse salvo por ele. Vamos relembrar. O pecado, então, causa separação entre nós e Deus para as nossas vidas. Quais são as consequências? O pecado causa separação. O pecado encobre o rosto de Deus. O pecado impede Deus de nos ouvir. Quem pecou? Todos. Todos pecaram, carecem da glória de Deus. Romanos 6,23, o salário do pecado é a morte. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nosso Senhor, Jesus Cristo. Nós vemos isso aqui. Deixa eu tirar aqui. Como Deus agiu, então, para resolver a questão do pecado? João 3,17. Ele mandou Jesus Cristo. E conforme João 3,16, o que motivou Deus a agir em nosso favor? O que motivou Deus a agir em nosso favor? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que motivou Deus a agir? O amor de Deus. A maior motivação da ação de Deus foi o amor. Por ter nos amado, por ter te amado, Deus mandou Jesus Cristo para morrer por nós na cruz do Calvário. E através da sua morte na cruz, vou destacar aqui, e através da sua morte na cruz, o que Jesus tomou sobre si? 1 Pedro 2,24, vamos ler lá. Carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Veja lá, através da sua morte, o que Jesus tomou sobre si, carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Carregando sobre o seu corpo os nossos pecados, Ele levou sobre si todos os nossos pecados. Ele levou sobre si todos os nossos pecados. 8. Aquela barreira, dá o destaque é importante.
Aquela barreira que nos separava de Deus, a esse 59:2 que já lemos, foi removida pela morte de Cristo em nosso lugar. O que 1 Pedro 3,18 diz que Jesus faz por nós por meio da cruz? Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, e o justo pelos injustos. Para quê que ele morreu pelos pecados? Para que ele morreu pelos pecados? O justo morreu pelos injustos, para nos conduzir a Deus. Morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Então para que ele morreu? Pelo pecado, por causa do pecado, por causa da transgressão, por causa dos injustos, por causa do nosso pecado, nossas transgressões. Para que ele morreu? 1 Pedro 3,18, para nos conduzir de volta a Deus, para nos levar de volta a Deus, para nos reaproximar do Senhor. Você está entendendo? Você está compreendendo? Para que ele morreu? Para que ele se entregou? Para que ele veio? Para que ele abriu mão da sua glória? Qual foi o propósito maior de tudo isso? Nos reconduzir, nos conduzir de volta à pessoa de Deus, nos reaproximar de Deus, nos levar à presença santíssima e gloriosa do Senhor. Amém? Olha o 9 aqui. Além de nos livrar das consequências do pecado, Jesus faz uma promessa maravilhosa em João 6,40. Complete o versículo. Ele diz que quem nele crê recebe, e Jesus, de fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho, e nele crer, tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Ele diz que quem nele crê, recebe o quê? Recebe, você pode preencher aí, recebe, para o lado direito, recebe o quê? O que será? O que será? Um presente. Recebe vida, tenha a vida eterna, recebe vida eterna. E Jesus o ressuscitará no último dia. O ressuscitará no último dia. Para quê que Jesus veio ao mundo? Ele veio porque o pecado nos causou separação entre nós e Deus. O pecado nos distanciou de Deus. O pecado nos afastou de Deus. E Jesus, então, vendo que todos haviam pecado e destituídos estavam da glória de Deus, ele veio a este mundo com o propósito de nos levar de volta para Deus, de nos resgatar, nos redimir, nos moldar, nos transformar e nos reapresentar diante de Deus. Ele que é o caminho, a verdade e a vida, aquele que por meio dele nós nos achegamos a Deus. Este foi o propósito da vinda de Jesus a este mundo, nos levar de volta à presença de Deus, perdoando os nossos pecados na cruz do Calvário. Esta é a aula número 2, até a 3, querendo o Senhor. Acompanhe, não perca nenhuma dessas aulas. Que Deus o abençoe.